Olá pessoal, tudo bom? Na aula passada a gente viu a aula 18. A aula 18 a gente viu autenticação com Auth2. Nessa aula agora a gente já vai partir para banco de dados. Pessoal, a gente não abandonou a API, tá? É porque a gente precisa agora aprender o banco para vocês poderem usar o banco na API, tá? O correto era a gente ter ido primeiro para banco, né? Como uma parte já que você já tem um degrauzinho e depois já subir para API. Mas eu preferi primeiro a API porque vocês vão estudar primeiro sem banco, porque senão vocês iam ficar viciados em fazer a aplicação utilizando o banco, tá? E a ideia é vocês poderem construir uma aplicação que não dependa de banco também, tá? Bom, vamos lá, ó. Eu já criei aqui a pastinha da aula, tá? Vou criar o nosso arquivozinho main, tá? Vou dar um package main aqui com a nossa funçãozinha main aqui. Salvei, tá? Vou dar agora um gomod init aqui com aula 19. Criado. Ó, aula 19. Tá. Bom, a princípio, pessoal, o que a gente precisa para conectar num banco? Tá? Existem vários bancos no mercado. Primeiro a gente precisa ver isso, tá? Existe o Postgre e existe o OCI, que é o Oracle, tá? E o que acontece? Cada um deles usa um drive, tá? Então a gente vai gravar uma por vez. A que vai ser gravada agora é o do Postgres. A gente colocou para eleição ali para o pessoal votar. O pessoal acabou votando e o Postgres acabou vencendo lá na nossa votação, tá? Bom, vamos lá. Que drive que a gente vai utilizar ou o que a gente vai usar? Bom, primeira coisa, pessoal, é a gente construir o nosso caminho de conexão, tá? É muito comum a gente, na hora de utilizar o DNS, a gente ter um caminho para poder conectar, tá? Então a gente vai criar uma constante aqui, tá? Eu vou chamar de URL, tá? Porque ela vai parecer uma URL, é uma URL de protocolo, tá? Esse protocolo é o protocolo do Postgres, tá? E aqui a gente vai colocar barra barra e aqui a gente vai colocar os dados que a gente quer, tá? O primeiro dado aqui, ó, a gente pode ver usuário, password, depois vem o seu servidor, depois vem a porta, depois vem o nome do seu DB e se vai trabalhar em modo disable para SSL ou não, tá? Eu vou colocar já aqui em tags dessa forma, tá? %s, arroba, %s, barra, peraí, faltou um aqui, faltou um 2 pontos que é a da porta, tá? %d, e aí sim, barra, o nosso db, %s também, tá? Então, basicamente ficou assim a nossa string de conexão, tá? A gente vai fazer aqui agora, a gente vai montar essa conexão. Por padrão, a gente pode pegar o dado de forma lá no banco, né? Ou seja, a gente vai pegar no banco de dados essa informação para colocar aqui na aplicação, tá? Ou não, tá? A gente pode criar aqui, eu posso criar constantes e a gente criar o arquivo de pegar a configuração depois. Como é um banco de dados local, não vou nem ligar, tá? Então vamos escrever aqui que o nosso, vou chamar tudo de pg user, vai ser aqui Postgre. Vou pular um outro aqui, vou chamar pgpass. Vou chamar aqui de master, vai ser a nossa senha. A senha de vocês, é claro, vocês podem colocar o que vocês quiserem no banco de vocês. Constant pg
server. No caso aqui o meu tá no localhost. Constante pgport. No caso meu aqui tá na 5432. E por último aqui é o DB. O meu tá no meu DB aqui se chama Postgres, tá? Eu tenho aqui já um Postgres já instalado, tá? Se você não tem na sua máquina, instale o seu Postgres. No Windows é bem facinho, praticamente vocês vão dar next, só colocar a senha, tá? Então aqui eu tenho usuário e senha, né? E o meu DB que lá depois está instalado é o Postgres, que é o mesmo que a gente colocou lá na configuração, tá? Vou minimizar ele aqui e vou voltar para cá. Então aqui a gente tem já usuário, senha, servidor, porta e o nome do DB, tá? Aí o esquema você pode escrever na própria query, tá? Sem problema nenhum. Então agora a gente vai montar aqui a nossa URL. A gente vai chamar de DNS ou DSN, se vocês preferirem, tá? E a gente vai usar aqui o fmt.sprintf. E aqui a gente vai colocar a nossa URL e vamos colocar aqui os parâmetros que a gente quer preencher no nosso DNS. Então a URL vai preencher esse na ordem que a gente colocar aqui. Então vou salvar, ele vai incrementar o nosso primeiro pacote. Eu vou colocar aqui isso aqui para dividir as nossas URLs. E agora a gente vai fazer o que? Existe um conector padrão que chama database/SQL. Isso aqui é nativo já do Go, tá? Ou seja, é uma ferramenta de manipulação do banco que já vem nativa, tá? Então vou vir aqui agora e escrever aqui com error sql.open. Aqui a gente teria que colocar o nome do nosso banco, tá? Eu vou chamar aqui de PGX devido ao drive PGX que a gente vai utilizar, tá? Se for Oracle, provavelmente você vai escrever Oracle aqui também, tá? Mas não vai ao caso, a gente vai gravar uma aula só do Oracle no momento, tá? O drive que a gente vai estar usando é do PGX, tá? Então vou estar colocando aqui PGX, tem que ver o que o seu drive pede. Pode ser que ele escreva Postgre aqui no lugar, tá? No caso aqui vai ser o PGX, tá? Aqui em cima, na parte de declaração, a gente tem que declarar o nosso drive, tá? Como é uma coisa que a gente só precisa ter declarado para ele poder ter o drive, a gente não precisa dele exatamente como um mecanismo de uso, igual esse aqui que tem um SQL, a gente usou o SQL dele aqui. A gente vai colocar aqui um underline, porque precisa ser só o drive declarado ali, porque ele tem um init, e o init é que vai fazer essa instalação pra gente, tá? Então, já coloquei o nosso drive aqui, eu vou dar vou deixar ele instalado. Deixa eu pegar ele aqui primeiro. Vou pegar esse aqui, ó, dar um Ctrl C e vou dar um go get e o nome do drive, só para ele sumir o vermelhinho ali para nós. Olha lá, baixou o drive para nós e já sumiu o vermelhinho, tá? Bom, vamos lá. Vou vir aqui agora, vou perguntar para ele se a conexão está com erro, tá? Se tiver com erro, eu quero que dê panic. Se não tiver com erro, a gente vai pedir para fechar a conexão quando terminar de rodar a main, tá? A princípio aqui agora, no Postgre, por exemplo, a gente pode dar como se fosse um select dual para poder obter dados.
tá? Então, a gente clica aqui no DBzinho aqui, ó. Eu posso fazer, por exemplo, um select 1, por exemplo. Ele vai fazer o quê? Ele vai devolver 1. Se eu colocar aqui um select 10, 100, 200, que seja, ele sempre vai devolver para mim aqui o valor. Tá? Então, para a gente testar, já que a gente pode ser que a gente não tenha tabela no banco, aí a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente vem aqui, escreve uma var. Como a gente está devolvendo um inteiro, né, eu vou colocar aqui um int. Tá? Se fosse uma string, se você quiser colocar uma string também pode, tá? Vou colocar aqui pegando a nossa conexão, e vou fazer aqui um select 1 na nossa aplicação, e o scan é onde eu quero devolver esse valor. O query home é o que a gente quer rodar, e o scan é para pegar o campo que a gente quer e setar numa variável. No caso aqui tem um int, vai devolver aqui para o int, tá? Então, vou pular uma linha. Deixa eu escrever aqui fmt.print ln. E a gente vai colocar aqui resultado da query. E eu vou colocar aqui o result. Tá. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Faltou, né? Mas não checou se deu erro. Vou colocar aqui um panic caso der defeito. Bom, vamos lá. Vou dar aqui um go run. E temos lá o resultado da query é 1. Se eu colocar aqui 1000, mandar rodar, o resultado é 1000. Tá? Vamos fazer agora uma query. Esse meu banco aqui tem dados, tem clientes. Tá? Então, a gente vai fazer uma coisa a mais, que é caminhar entre as linhas. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui na ferramenta, da mesma forma que a gente fez o outro ali, só que eu vou criar aqui um cadastro de cliente primeiro, tá? Ou seja, vou criar o nosso model aqui, ó. Vou vir aqui na nossa ferramenta, vou dar um maisinho aqui, aqui de model.go. O que o model vai ter? O model vai ter qualquer coisa que a gente quiser, separada de dados. Vou colocar aqui uma package main, que ele vai pertencer para mim também. E vou colocar aqui, ó, cadastro de cliente. Vou criar aqui o cliente struct. No cliente vai ter um ID, vai ter também um nome. A gente vai pegar o nome da razão social do cliente. Aqui a gente vai colocar uma tag do DB. Vai colocar aqui, ó, DB ID a ferramenta está com zoeira comigo aqui. Aí. Então temos aqui, ó, o DB ID e o nome razão. Tá? A gente vai voltar aqui na ferramenta. Assim como a gente fez o var aqui do usuário, do inteiro, não fazer aqui o var do cliente. Tá? Então, vou fazer o nosso varzinho aqui, o var cliente. Eu vou fazer um array de cliente, porque como ele retorna mais de um cliente, então vou colocar assim, ó, array clientes, vou colocar um plural aqui. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui um house. O nome você pode colocar o que você quiser, pode colocar linha também. Tá? Com a nossa conexão que já está feita ali em cima. E aqui a gente vai escrever a nossa query. Tá? No caso aqui, a minha tabela chama public.tbcli underline 001. Então, aqui ele vai pegar o dado dessa tabela. Se eu pegar essa query aqui no Postgres, vou pegar ela aqui, Ctrl C, vou lá no meu Postgres.
e vou colar ela aqui, ó. Colei. Vou rodar. Então veja que ela retorna um UID e ela retorna nome de pessoas, tá? Então vou minimizar. E vamos agora aqui verificar se deu erro, né? Se deu, vai dar um panic. Vamos dar aqui um defer para matar as linhas, porque ele me devolve várias linhas, então vou dar um close nas linhas, tá? E aqui embaixo agora a gente escreve o modo de leitura dele, né? Então eu tenho um cliente que eu vou ler, eu vou passar o campo ID e o nome dele, porque está na mesma ordem, tá? Tem que tomar cuidado com isso, tá na mesma ordem, tá? E aí eu adiciono esse cliente aqui na lista, tá? Eu posso já fazer um for aqui embaixo, esperando o cliente, e vou imprimir aqui o ID e o nome da razão dele ali para nós, ok? Salvei, tá? A gente já pode testar. Então, vou dar aqui dar um go run aqui. E veja lá, ó, saiu o meu ID e saiu aqui o nome da pessoa, tá? O banco, pessoal, vocês podem criar o que vocês quiserem aqui. Se vocês quiserem na ferramenta aqui criar uma tabela nova, vocês vêm aqui, ó, por padrão no Postgres, já vem o banco Postgres. Aí você vem aqui no esquema, public e tabelas. Se você quiser criar aqui, ó, create table, você cria aqui o nome que você quiser, ó, cliente, por exemplo. E coloca aqui, ó, eu quero usar um UID aqui. Aí você coloca aqui o ID, not null, você escolhe ali, e nome aqui, por exemplo. Aí você vai colocar aqui character variant e vai colocar aqui lá, ó, 200 caracteres, tá? E aqui você marca que não pode estar vazio, e esse aqui vai ser a primary key. A partir do momento que você fez isso aqui, salvou, pronto, você já tem seu banco. Para alimentar ele, all rounds, aqui embaixo aparece, você coloca no maisinho e coloca já aqui o nome do seu cliente, né, e o ID aqui na ferramenta. Salvou, tá pronto. Ele aqui está reclamando que eu não coloquei o ID, tá? Existe métricas para você instalar o ID. Se você não sabe instalar o ID, pessoal, procura na internet, ou se quiser usar inteiro também você pode. A diferença ali é que você, na hora de alimentar, você vai ter ele com inteiro, não vai ser com o ID. Como essa aula que ela não visa ensinar a banca de dados, tá? Mas sim a gente extrair dado desse banco de dados, recomendo vocês já começar a estudar Postgre também aí. Não precisa estudar nada avançado, da mesma forma que você faz no Oracle, você vai fazer no Postgre, tá? Só muda aqui na hora de informar o dado, né? Lá na aplicação, se você quiser colocar por inteiro, por facilidade, você também pode. Eu vou dropar aqui, ó. Vou fazer um delete. Deletou. Vou criar um novo aqui, ó. Tabela aula 19 vai chamar. Vou colocar aqui, ó, um ID inteiro. Vou chamar de begin, not null. E vai ser a nossa primary key. Vou criar aqui também um nome. Vai ser character variant. Vai ser 200. Gravei, salvei. Pronto, isso aqui pode ser mais simples para vocês. E eu vou vir aqui, all rounds. Dou um maisinho, colocar aqui, ó, Alan, outro maisinho, Pedro, 3, Paulo, Ricardo, Emerson. E vou salvar aqui, ó. Salvei. Vou vir aqui, vou dar o select nele, ó lá, retornou esses dados. Se eu quiser pegar essa mesma query que eu fiz aqui, vou lá na nossa aplicação,
copiar esse cara aqui, colocar aqui embaixo, vou chamar aqui de clientes 2. Aproveitar os mesmos campos, apesar que o outro tá como inteiro, né? Acho que não vai dar para aproveitar não. Vamos aqui na nossa model, só copia ele aqui, chamar aqui de aula 19, ID e nome, pronto. Aqui vai ser int. Tá pronto. Bom, vamos copiar ele aqui, colar aqui. Vai ter que ser com S, né? Porque é plural. E pronto. E aqui vai ser o nosso aula 19. Aqui é só nome, né? E aqui vai ser a nossa aula 19 e o nome do campo aqui vai ser nome. Aqui vai ser, como já tem o rounds e o erro ali em cima, vou tirar só esses 2 pontos aqui, pessoal. Feito. Vamos rodar aqui. Aí ele está tentando imprimir clientes. Vamos pegar aqui o aulas. Vai ser aula. Pronto. Vou rodar. Olha lá, ó, imprimiu aqui os nossos alunos aqui dentro da aplicação, tá? Então, basicamente, o que muda aqui na nossa aplicação é a select que a gente vai devolver e o valor que a gente quer devolver, tá? Para nossa aplicação. Existe outros métodos onde você pode passar a struct inteira e ele vai devolver inteira? Existe, a gente vai aprender isso nas outras aulas, tá? Hoje a gente aprendeu o drive que a gente vai utilizar, a ferramenta de manipulação de banco, inclusive esse mesmo carinha aqui que a gente está usando no Postgres, esse database que já que ele é nativo do Go, ele também vai ser usado no Oracle. A única coisa que vai mudar vai ser o drive que vai estar aqui embaixo, tá? A princípio, isso aqui pode ser colocado num .env, num JSON config, pode ser colocado em qualquer lugar que vocês quiserem. Eu vou deixar exposto aqui para ficar num arquivo só, tá? Óbvio que lá no cliente a gente não vai fazer isso, tá? Como vocês já aprenderam a ler arquivo, né? Vocês podem até colocar num arquivo e ler ele por ponto e vírgula, colocar as senhas lá no banco de vocês e fazer ele conectar no múltiplos bancos de vocês nesse caso, tá? Vamos agora ver algumas coisinhas, tá? Então, no primeiro exemplo aqui, nós fizemos uma select comum e devolvemos um resultado para ela, tá? Essa tag que a gente colocou aqui, ó, por enquanto ela não está sendo usada, mas ela vai ser usada nas aulas, tá? A ferramenta, como vocês podem ver aqui, eu informo o tipo do dado aqui e ela já passa para o dado, tá? Então, como a scan round ela vai lendo linha por linha, ela seta o valor aqui e eu, depois que como ele já está completo o objeto aqui, aí eu só mando adicionar o client nele ali sem problema nenhum, tá? Porque ele vai criar um para cada que ele for rodar, tá? Que é a mesma coisa nesse outro aqui também, né? Se a gente também está dando um scan e passando o nome, tá? Não precisaria ser exatamente dessa forma aqui se eu quisesse já imprimir direto. Assim como eu ensinei aqui a criar essa variável de resultado aqui, eu poderia criar uma variável de resultado para o ID e uma variável resultado também para o nome, tá? Exemplo aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, só que eu não vou adicionar o aluno, eu quero já
ler do banco e já imprimir na tela, né? Ou seja, sei lá, tem algum motivo claro para isso. Então vou fazer assim um ID, vou chamar aquele de int, vou fazer um var de nome e já colocar o nome, tá? Posso fazer isso direto, sem problema nenhum, tá? E aí o que muda na nossa aplicação nesse aspecto? É que aqui a gente, por exemplo, tem a aula, eu vou tirar isso aqui e vou colocar aqui, por exemplo, o nosso ID direto, ID, e aqui eu vou colocar o nosso nome, tá, ó, diretão mesmo, sem problema nenhum. Só que ao invés de pegar e adicionar ele numa lista, a gente não vai adicionar ele numa lista, eu quero imprimir ele direto. Posso? Posso. Conforme ele já vai lendo, eu já vou fazendo isso aqui para ele, tá? Aí aqui eu vou imprimir o ID direto e aqui eu vou imprimir o nome direto, tá? Não é obrigatório fazer do jeito que a gente fez ali, tá? Então, se eu dar um run aqui agora, vocês vão ver que deu pau. O que eu errei aqui é que aqui eu coloquei que é uma inteira e aqui eu coloquei que é uma string. E eu acho que eu não errei. Deixa eu colocar aqui um ponteiro aqui só para ver se vai. Ah lá, foi. É porque ele devolve em ponteiro, pessoal. Tem que converter aqui a variável para ele, tá? Então a gente tem o exemplo 1, vamos até fazer o seguinte aqui. Eu vou criar um print aqui, fmt.println, e colocar aqui um texto separador. Mas moço, tô dando tab, o bagulho tá aí. Pronto, criei aqui um texto. Eu escrevi print, o feed mãe trocou aqui. Aí, salvou. Vou colocar que esse aqui é o exemplo 1. Vou colocar aqui que esse aqui é o exemplo 2. E vamos colocar aqui esse aqui é o exemplo 3. Então, vou mandar rodar aqui. Olha lá. Imprimiu o exemplo 1. Imprimiu o exemplo 2. E imprimiu o exemplo 3. Tá? Então, a gente viu que a gente pode abastecer uma struct inteira. A gente aprendeu que a gente pode abastecer variáveis de forma individual. E também já podemos aproveitar o recurso de loop dele aqui e imprimir. Lembrando que desse jeito que vocês estão fazendo aqui sem adicionar, ele sempre está trocando o objeto e já imprimindo, trocando o objeto e imprimindo. O histórico antigo você acaba perdendo. Desse jeito que a gente tem aqui, a gente pode rotacionar o dado a quantidade que a gente quiser. Exemplo, eu vou pegar esse aqui, ó, esse cara aqui do jeito que tá, eu vou imprimir ele aqui como 2.1 e mandei imprimir. Eu posso colocar ele aqui como 2.2 e mandar imprimir de novo. Posso colocar ele como 2.3 e mandar imprimir ele de novo, tá? Então, veja que na hora que eu der o go run, a gente vai ter aqui em cima, ó, 2.1, 2.2, 2.3, porque a gente consegue aproveitar todos os dados que foram armazenados numa lista e imprimir ele quantas vezes a gente quiser. Se a gente quiser caminhar com ele, se a gente quiser primeiro atualizar, fazer qualquer coisa que seja, a gente pode fazer a manipulação do dado da forma que a gente quiser. Então a gente tem que pensar, ó, o porquê que a gente está fazendo daquela forma, né? Se pra gente é só para imprimir uma listagem, né, na tela do usuário, então a gente usa um método. Se é só para imprimir, igual esse caso aqui que a gente fez aqui, a gente está imprimindo direto, sem guardar em lugar nenhum, tá? Às vezes você quer fazer um app que só vai listar, pode colocar ali sem problema nenhum, tá? Ou se você quer devolver ele depois lá na aplicação do cara, lá como um JSON, como um XML, aí fica a seu critério também, tá? Mas a gente viu aqui que a gente tem um método para aproveitar, o que não vai aproveitar, e também a manipular aqui direto e já imprimir direto, tá?
Bom, pessoal, vou ficando por aqui nessa aula. A próxima aula a gente vai ver mais coisas, tá? Até mais.